Trilhas da Democracia de hoje faz um balanço das eleições de 2020 e realiza algumas perspectivas, constrói algumas perspectivas para as eleições de 2022. Os nossos convidados são Valério Arcari, historiador e professor titular do IF de São Paulo, e Davi Cavalcante, cientista político e professor de pós-graduação em ciência política da Unicap. Valério, Davi, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. A discussão hoje incide exatamente sobre essas eleições que acabaram de terminar. E eu começaria perguntando a vocês, né, se essa análise, que acabou se tornando quase consensual nos meios de comunicação de massa, mas não apenas, né, na mídia corporativa, essa análise de que teriam saído derrotadas das urnas, né, duas tendências, né? Uma tendência de extrema-direita, os candidatos apoiados diretamente ou não pelo presidente Jair Bolsonaro, e num outro ponto, né, num outro campo, num campo de esquerda, essas candidaturas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, vinculadas ao PSOL, né, em linhas gerais, né? E isso já traria, de alguma maneira, essa ideia que vem sendo trabalhada por essa mídia corporativa de que o cenário, né, para as eleições de 2022 seria esse, de duas candidaturas representando os dois extremos do espectro político, e que haveria necessidade da construção de uma candidatura de centro-direita, de um centro moderado. Valério, comecemos pelas tuas considerações. Você concorda com esse tipo de análise em relação aos resultados de 2020 e quanto a esse panorama que se quer, na verdade, oferecer à população brasileira, dos dois extremismos que devem ser combatidos? Bom, é uma satisfação estar contigo, Marcos, estar com o Davi e estar no programa. Não concordo, Marco. Veja, toda operação política precisa ter um grão de verdade para ter um mínimo de credibilidade. Mas esta interpretação de que os extremos foram derrotados, ela é errada. É uma operação política. Portanto, é uma manipulação dos dados do processo eleitoral, por duas razões. A primeira é que o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita, com várias alas. Antes da renúncia do Sérgio Moro, nós tínhamos fundamentalmente a ala militar, a ala ultraliberal, a ala Lava Jato, e a ala propriamente do clã bolsonarista, que é a fração que tem a tendência neofascista. Não se trata de um governo fascista, se trata de um governo de extrema-direita dentro de um regime democrático-liberal em crise. E o governo de extrema-direita é uma ameaça ao regime. Então, o grão de verdade é que a direita liberal, o bloco PSDB, DEM, MDB, venceu no processo eleitoral. E a expressão mais elevada é que venceu em 15 das 25 capitais que estavam em disputa e portanto, saiu aprovado, deslocando o eixo da inclinação para a extrema-direita que prevaleceu em 2018. O que é falso? O primeiro elemento que é falso é equalizar a extrema-direita com a esquerda. A esquerda tem três partidos fundamentais. O PT é um partido moderado de esquerda, que fundamentalmente tem uma história de uma orientação política que nós podemos, creio que com muita honestidade, definir como de centro-esquerda. O PSOL é um partido de esquerda, com implantação no movimento sindical, no movimento de mulheres, sobretudo no movimento de juventude, no movimento negro, com um grande diálogo com o movimento indígena. A PIB indicou Sônia Guajajara para ser a vice
da candidatura de Boulos em 2018, tem apelo no movimento ambiental, nos movimentos de direitos humanos, portanto, é um partido de esquerda independente. Então, o bloco de esquerda não pode ser caracterizado como bloco de esquerda, de extrema esquerda, de esquerda radical. Então, este é o primeiro elemento que é falso. O segundo elemento, que é o mais importante, inclusive, que a primeira é uma manipulação retórica, para criar simetria entre os dois extremos, quando, na verdade, extrema-direita de verdade é o Bolsonaro. Mas o segundo elemento é o mais importante, Marco, porque a derrota do Bolsonaro foi muito maior que a derrota da esquerda. A esquerda perdeu o processo eleitoral, mas a esquerda perdeu eleitoralmente, não foi politicamente derrotada. Por quê? Não só porque manteve, no fundamental, as posições eleitorais, com viés de recuperação, se compararmos com 2016, mas porque realizou façanhas como a disputa do segundo turno em 5, na verdade, das capitais mais importantes do país, entre elas Porto Alegre e São Paulo, além de Vitória, Recife e o triunfo, finalmente, do PSOL em Belém. Então, não há simetria. Nivelar, equalizar o que significou a derrota do Bolsonaro com a da esquerda é desonesto do ponto de vista intelectual e é inverídico. A derrota de Bolsonaro foi muito mais profunda. Bolsonaro, para começar, não conseguiu construir um partido. A partir das eleições de 2018 até agora, o projeto da Aliança pelo Brasil não saiu do papel. Nas vésperas do processo eleitoral, o núcleo dirigente do bolsonarismo hesitava sobre qual era a tática, apresentou candidatos através de diferentes partidos, legendas de aluguel. E, finalmente, foi duramente derrotado. Primeiro, a sua candidatura na cidade mais importante do país não chegou ao segundo turno, o que, evidentemente, acendeu o sinal amarelo. O semáforo amarelo foi acendido no Palácio do Planalto, porque a possibilidade de que as 3 grandes crises, que são a tendência de evolução da conjuntura, o agravamento da crise sanitária, porque não existe plano nacional de vacinação, e haverá um clamor popular para que se inicie a vacinação o mais rápido possível. O Brasil é uma nação no mundo que ocupa um lugar que, pela sua posição no mercado mundial, pela sua posição no sistema internacional, não se explica que nós comecemos um processo de vacinação 3, 4, 5 meses depois de países que estão em um estágio de desenvolvimento econômico, social e cultural muito semelhante. Segundo, nós temos a crise da suspensão do auxílio emergencial sem que haja uma formatação, não há nenhum desenho de qual vai ser a política pública de distribuição de renda que substitui o auxílio emergencial, que foi o balão que manteve Bolsonaro durante o terrível ano que se encerra dentro de poucas semanas. E, em terceiro lugar, nós temos confirmada, Marco, a taxa de desemprego mais elevada desde o final da ditadura. Os números sugerem que 1 em cada 5 brasileiros na população economicamente ativa está no desemprego. Então, a confluência, a convergência da crise sanitária, da suspensão do auxílio emergencial com o desemprego é indicativa de que a tendência mais profunda política do ano, que foi o desgaste lento, admitamos, lento, mas contínuo, ininterrupto do governo Bolsonaro, tende a se aprofundar no ano de 2021 e não está descartado que o Bolsonaro nem sequer tenha garantida a presença num segundo turno em 2022. Aliás, essa deve ser a aposta da esquerda, como foi em São Paulo, porque Russomano não chegou ao segundo turno. Davi, você concorda com essa análise de Valério, que enfatiza, na verdade, que houve uma derrota eleitoral da parte da esquerda, mas uma vitória política, especialmente pensando nessas 5 capitais a que ele fez referência? E eu queria que você começasse a falar um pouco da particularidade do embate eleitoral travado em Recife entre a candidatura do PT e do PSOL
de Marília Reis contra a candidatura de um bloco de partidos liderado pelo PSB, a candidatura vitoriosa de João Campos. Olá, Marco. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde aí a todos os ouvintes do Trilhas pela Democracia. Boa tarde, Valério. Importante tema, essa avaliação depois do segundo turno, após os resultados serem consolidados. Sabemos que estamos num momento difícil, né? Muitos companheiros e companheiras estão com parentes e amigos adoecidos, alguns perderam seus entes queridos, né? Então, precisamos ter um sentido de perspectiva mais ampla, né? Sabendo que se fechou uma disputa eleitoral, mas a crise econômica e social que se avizinha é muito grave, né? Alguns analistas falam que é a pior crise desde a crise da década de 20, da quebra da Bolsa de Valores de 29. Não é? Antes de entrar especificamente nos dados eleitorais, é importante destacar alguns dados, né, que 2021 não vai ser um cenário de estabilidade, né? Os indicadores apontam para mais de 700 mil empresas fechadas no país durante o processo de pandemia. O Brasil já vinha, né, numa crise econômica, né, numa recessão técnica, mas a pandemia ela agravou bastante a situação econômica e social do país, né, como o Valério destacou aí, a temática do desemprego também. Os números chegam a falar de mais de 9 milhões de pessoas que perderam seus empregos durante o período da pandemia. A nossa população ocupada ela atingiu os piores níveis desde as séries históricas indicadas pelo IBGE, né, e também de trabalhadores de carteira assinada, e o aumento da precarização do trabalho no país todo. Então, a primeira questão que eu queria destacar é que no próximo ano vai haver algum nível de cobrança social e política com relação a esses impactos, né? São próximos, aí vamos ultrapassar o ano próximo de 200 mil mortes, todas as sequelas relacionadas ao desemprego, aos problemas sociais, à precarização, ao aumento da fome e da miséria no país estão aí a olhos vistos, né? Principalmente nas grandes cidades. Com fim do auxílio, como está programando aí o Ministério da Economia, essa tendência das sequelas negativas da pandemia tendem a piorar. Nesse cenário também se deu essas eleições, Marcos. Eu acho que foram eleições atípicas também, porque nós tivemos índices de abstenção os maiores registrados, aí, dependendo das cidades, de 25% a 30%. E também com algumas armadilhas de análise, né? Porque se tratam de eleições municipais, né? As eleições municipais, elas podem nos fornecer números frios, né, em termos quantitativos, porque nós temos um país gigantesco, continental, com 5.570 municípios. Então, se você pegar os números frios, vamos sim ter indicadores de vitória eleitoral do centro, desse centro-direita, né, que capitalizou um pouco aí essa opinião pública mais vinculada a uma opinião mais conservadora no país. Não é? Mas é importante destacar alguns elementos. Veja só, o Brasil tem 304 cidades que concentra população com mais de 100 mil habitantes, e isso concentra em torno de 56% da população. Então, é aí onde se concentram os grandes embates políticos, né, que podem determinar grandes enfrentamentos sociais, inclusive enfrentamentos de rua no próximo período. Nesse sentido, em parte eu concordo com o Valério que analisar essa perspectiva significa a gente também analisar de forma mais qualitativa, né? Nos grandes centros urbanos, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belém, outras grandes cidades, a esquerda ela foi protagonista, né? Apesar de não ter ganho em algumas cidades onde chegou ao segundo turno, onde disputou segundo lugar no primeiro turno.
Mas, por exemplo, para falar de derrota do PT, nós temos que qualificar alguns números. Em termo numérico, o PT, em relação às eleições anteriores, aumentou, não diminuiu a votação, aumentou 200 mil votos. Em 2016, o PT teve 6,8 milhões de votos, e nessas eleições chegou a ter 7 milhões de votos, né? A centro-esquerda, sim, diminuiu sua votação, mas com algumas mediações que a gente precisa trabalhar aí, como você propôs, né? Por exemplo, no Nordeste, a gente poderia ter um olhar mais apurado, porque foi aqui onde se deu a grande resistência eleitoral em 2018, né? O Partido dos Trabalhadores ganhou 4 governos, né? Foi vitorioso em 4 governos, isso na Bahia, no Ceará, no Piauí e no Rio Grande do Norte, e o PCdoB foi vitorioso no Maranhão, né? Em relação ao Nordeste, eu diria que, se fosse analisar o papel protagônico na maioria das cidades, eu diria que o PT, em relação à influência que tem, particularmente em relação aos governos, né, e o PCdoB, que governa um estado menor, teve um resultado aqui. Se a gente analisar as 29 maiores cidades do Nordeste, né, onde se concentra aí 19 milhões de habitantes, né, que são as cidades onde tem uma vida política mais ativa, com mais peso eleitoral, inclusive, no Nordeste, eu acho que o peso da esquerda, considerando essas maiores cidades, principalmente do PT, né, diminuiu, né, observando os resultados mais frios, né? Então, esse bloco aí, MDB, PSDB e DEM, chegou a ter 41% dessas 29 maiores cidades, né? Ganhou 41%. E o bloco de centro-esquerda, que é composto aí nacionalmente pelo PSB e PDT, alcançou, hoje vai governar 6 milhões de pessoas, ou 32% das grandes cidades nordestinas, né? Esse bloco aí dessa árvore de partidos de aluguéis, que se chama de Centrão, né, PSD, PP, PL, Podemos, Republicano, PROS e PTB, alcançou em torno de 26%, não é? Então, qualificando aqui, nesse aspecto, a centro-esquerda tem um melhor desempenho do que a esquerda, mais propriamente dita, do que o PT, do que o PCdoB, no Nordeste, né, destaco aqui o Nordeste. E a esquerda, PT, PSOL, PCdoB, não teve vitórias para governar grandes cidades, né? Com destaque aí para as capitais. Então, nós tivemos aí a batalha dramática, que foi o caso de Recife, né? Onde, na ausência de uma direita no segundo turno, o PSB aqui em Recife cumpriu um pouco esse papel, né? Inclusive com métodos que foram repudiados, e já tinha sido usado anteriormente pelo bolsonarismo, né? Métodos de campanha de fake news, de trucagem, de apelos falsos moralistas, religiosos, que se proliferaram pelas redes sociais e pelas igrejas neopentecostais, que vitimaram Marília, né, de várias acusações inverídicas, né, reavivaram processos que já tinham sido transitados em julgado. O Ministério Público, inclusive, é importante que se analise isso, porque 2 semanas antes da eleição, o Ministério Público retomou uma acusação que já tinha sido arquivada, junto com essa quantidade de acusações que o PSB desencadeou no segundo turno, porque é importante destacar que a Marília ela passou para o primeiro turno, né, diminuiu bastante a distância em relação ao PSB, né? Isso foi um crescimento que ela teve no primeiro turno, nas 2 últimas semanas, e conseguiu passar suplantando a votação do DEM. Mas aí o PSB desencadeou uma campanha muito baixa que acabou invertendo o resultado. E há também acusações muito fortes, Marco, de compra de votos no dia da eleição. É importante se destacar isso, né?
Valério, muito se fala no campo das esquerdas, do centro-esquerda, da possibilidade de construção de um programa que sirva de base para a formação de uma frente de esquerda visando as eleições de 2022, né? Antes mesmo de discussão de nomes, né? De quem seria o candidato à presidência e à vice-presidência. Qual é a tua... Você é otimista em relação a essa possibilidade de construção desse programa? Eu sou um entusiasta da ideia da Frente Única de Esquerda para derrotar o governo Bolsonaro, Marco. Eu creio que há uma disputa política no país em torno de quem lidera a oposição a Bolsonaro. Na minha opinião, é vital derrotar socialmente o governo Bolsonaro antes do processo eleitoral de 2022. Então, por quê? Porque se Bolsonaro não for socialmente derrotado em 2021, é muito difícil evitar que a extrema-direita consiga colocar o Bolsonaro no segundo turno em 2022. E esse cenário é muito perigoso para a nação brasileira, para a classe trabalhadora, para a juventude, para os indígenas, para as mulheres, para a causa da Amazônia, para o movimento LGBT, até para o movimento dos direitos humanos. Então, a questão central do ponto de vista da tática é acentuar, acelerar, agudizar, radicalizar o desgaste do governo Bolsonaro, para impedir que ele tenha condições, se não for derrubado antes por um processo de impeachment, que é uma das possibilidades que está aberta. Lembremos que Figueiredo foi deslocado pela campanha das diretas. Lembremos que Collor foi o primeiro presidente eleito do Brasil depois de 30 anos e foi possível construir um movimento popular para deslocá-lo da presidência da República. E, portanto, o desafio que está colocado depois do impeachment da Dilma é retomar a hegemonia da esquerda nas ruas, com a potência social da classe trabalhadora e da juventude, de todos os oprimidos, dos negros, das mulheres, de todos os oprimidos. Esse é o sentido, é o papel, é a função, a responsabilidade de uma frente esquerda do PSOL com o PT e com o PCdoB. É inflamar, incendiar a imaginação da juventude para que a Frente Brasil Popular, onde está a CUT, onde está a UNE, onde está o MST, a Frente Povo Sem Medo, onde está o MTST, onde estão os movimentos indígenas, onde estão movimentos de juventude, movimentos negros, movimentos de mulheres que fizeram ele não. Nós temos que confluir toda esta auto-organização, que é a expressão do que nós temos de mais vital na implantação social da esquerda, para a resistência contra Bolsonaro. Nós atravessamos o ano de 2020, Marco, com os punhos fechados, mas com as mãos nos bolsos pelas condições da pandemia. O desafio é fazer do ano de 2021 o ano no qual nós vamos medir forças com o governo Bolsonaro. Qual é a dificuldade para ter candidatura única em 2022? A dificuldade é o programa. Por quê? Porque, veja, do ponto de vista do PSOL, que não participou dos governos do PT, não é aceitável para nós apoiarmos uma candidatura que tenha como principal eixo a defesa do legado dos governos do PT. Para nós é necessário que haja uma revolução interna no PT para pensar um programa que vá além da experiência dos governos Lula e Dilma Rousseff. Para nós é necessário pensar que um governo de esquerda, no qual nós temos a disposição de assumir um compromisso, seja um governo com programa de esquerda. E esse é o obstáculo. E a existência de mais de uma candidatura num primeiro turno não é em si um obstáculo para que a esquerda chegue ao segundo turno. O que sim pode impedir a esquerda de chegar ao segundo turno é se Bolsonaro atravessar 2021 intacto. E todo o projeto do núcleo duro da classe dominante é excluir a esquerda do segundo turno. Então, observe, há uma
Há um antagonismo de projetos. Nós queremos excluir o Bolsonaro do segundo turno e a burguesia liberal, com o PSDB, DEM e MDB, quer excluir a esquerda do segundo turno. Só há um desenlace positivo. O que desequilibra o jogo da política é a entrada em cena das massas em movimento, é a luta popular. Esse é, digamos, o compromisso do PSOL. Evidentemente, dentro da esquerda, há um processo que é, na minha opinião, incontornável daqui até 2022, que é a confluência para uma resposta comum aos grandes dilemas. O PSOL não necessita que haja uma candidatura sua encabeçando, e por isso, como vocês viram, apesar da projeção do Guilherme Boulos na disputa da Prefeitura de São Paulo, nem o Guilherme, nem o PSOL estão lançando pré-candidatura para 2022. Ao contrário, nós estamos dizendo que é precipitado, que essa não deve ser a chave na qual a esquerda responde à crise nacional, que as nossas responsabilidades são muito maiores e que, por isso, o desafio é a resposta da mobilização popular em 2021. É possível encontrarmos uma plataforma comum para 2022? Nós temos ideias, mas, evidentemente, o maior partido da esquerda é o PT e há uma incógnita, que é qual vai ser o destino do Lula no julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma incerteza tão grande que não permite hoje responder à tua pergunta, que eu sei que é uma inquietação, é uma ansiedade grande de todos os ativistas, de todos os amigos da esquerda, dos trabalhadores conscientes, mas não é a pergunta certa que nós devemos fazer agora. A pergunta certa que nós temos que fazer agora é se construímos a plataforma para a ação das organizações de massas, a resistência do funcionalismo público, a luta contra a privatização das estatais, a garantia de um plano de vacinação para todo o povo brasileiro durante o próximo ano, a manutenção de uma política de distribuição de renda que proteja os que estão ameaçados pela miséria biológica, pela impossibilidade de consumir alimentos com a suspensão do auxílio emergencial e o desemprego. O direito mais democrático, elementar à vida numa sociedade capitalista é o direito ao emprego. E é isso que o capitalismo brasileiro está dizendo não a 20% da população brasileira. Então, penso que é por esta chave que nós encontramos uma dinâmica positiva de confluência. Obrigado, Davi, eu retomaria aquela primeira avaliação de Valério no primeiro bloco, né, de que a derrota das esquerdas não foi uma derrota política, mas sim uma derrota eleitoral. Mas eu penso aqui das eleições no segundo turno, né, exatamente das 5 capitais que Valério citou, né, Belém, Vitória, Recife, São Paulo e Porto Alegre. E a diferença entre o candidato eleito, com exceção do Edmilson em Belém, que saiu vitorioso, né, mas nas outras 4 capitais, a diferença entre o vencedor, né, da eleição e o derrotado, desse campo exatamente, da esquerda, foi uma diferença de, no máximo, 60-40, né, com casos, como no Recife, de 55 a 45, ou seja, não foram derrotas flagrosas, né? Como é que você avalia isso, Davi, e como é que você imagina, ainda que nos quadros de uma eleição municipal, esse equilíbrio de forças para 2022? Seja muito importante destacar que o alicerce histórico, né, da esquerda socialista, mesmo a esquerda mais moderada, né, num perfil mais social-democrata, é a luta de classes, né, a luta da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, e agora, né, com o protagonismo mais destacado que estamos observando no mundo inteiro, que é a luta antirracista, a luta feminista, a luta anti-homofóbica, né? Então, basta ver como foi o segundo turno aqui em Recife e em São Paulo,
que o que deu a tônica da campanha foi o processo de mobilização voluntária do ativismo social, né? Em Porto Alegre também era bonito de se ver, né, setores da classe trabalhadora, a juventude, as mulheres carregando suas bandeiras, colando seus carros, indo para todos os lugares da cidade disputar o voto, mas no sentido de mudança social, né, de reconstrução do país, de transformação social. Esse é a perspectiva que é preciso ser retomada no ano de 2021. Eu vejo que há diferenças de táticas que estão sendo discutidas, né? Diferenças, nuances, por exemplo, apresentadas pelo PCdoB, pelos setores do PT, mas, como o próprio Valério já indicou, é muito cedo para se discutir candidatura, né, nesse momento. Eu acho que está na ordem do dia retomar o processo de mobilização social. É preciso sistematizar uma pauta mínima de mobilização, que eu daria uma hierarquia para 5 pontos. Né? Primeiro, o combate ao desemprego, é essencial essa bandeira. Como eu tinha falado no primeiro bloco, são mais de 9 milhões de desempregados só do processo da pandemia. O outro aspecto é a luta pela renda básica no país. É importante que a esquerda incorpore, é uma luta emergencial de vida ou morte para a sobrevivência das famílias mais precarizadas, mais pauperizadas. Em terceiro aspecto, eu acho que é importante, sim, que a esquerda sinalize para um setor da classe média da população brasileira, inclusive dos pequenos e médios empresários, com a política de crédito subsidiado. Né? Como eu falei, são mais de 700 mil empresas fechadas e a grande maioria delas são pequenas e médias empresas, pequenos e médios comércios. A luta pela vacina, né? A luta pela vacina, ela tem uma hierarquia fundamental agora nos próximos meses, porque o governo da morte, que é esse governo Bolsonaro negacionista, ainda está dificultando o acesso à compra e à produção da vacina no país, como nós vimos aí nas últimas notícias, mesmo com as previsões mais otimistas. Só teremos vacinação a partir de março e ainda assim a previsão é que seja para metade da população. Não é? E, por fim, é importante dar peso, porque isso é factível, é a luta pela taxação das grandes fortunas e do sistema financeiro, né? Para financiar todo esse programa social que é tão necessário. Nós tivemos agora uma vitória muito importante aqui no nosso país irmão, a Argentina, que conseguiu passar no Congresso, né, a taxação das grandes fortunas. Eu acho que, junto com isso, essa luta social, essa luta popular, é importante também que a esquerda dê um sentido estratégico a essas lutas mais imediatas, né? O debate programático também deve ter um lugar na formulação da estratégia da esquerda, um debate não somente eleitoral, como alguns setores se apressam a fazê-lo, mas um debate de estabelecer essa liga, essa identidade, essa retomada das elaborações junto com os movimentos sociais, né, junto com intelectuais de esquerda, junto com categorias profissionais, organizações da sociedade civil, que possa indicar uma elaboração programática emergencial para reconstruir o país e transformá-lo em modos de se recuperar a defesa da soberania, né, a justiça social, a distribuição de renda e a luta pelo emprego e em defesa do serviço público e das estatais, né? Eu acho que essa combinação ela deve ser estratégica para a esquerda e deve envolver, sim, esse leque de partidos, né, PT, PSOL, PCdoB, os demais partidos minoritários, e os movimentos sociais, para que a esquerda tenha um sentido estratégico e, a partir disso, no final, no segundo semestre do próximo ano, possa se começar a debater alternativas eleitorais, né, tendo em conta que já há uma operação da grande mídia, né, que tenta encontrar aí um falso centro, né, mágico que possa ser a solução para todos os problemas. A Rede Globo é uma das operadoras desse processo, mas é importante destacar também o papel que Ciro Gomes vem cumprindo, né, de negação, né, dessa negação da esquerda, da direita, para tentar se localizar nesse discurso que é uma operação ideológica, né, que a gente vê que tem alguns atores que já estão jogando nesse terreno, como Dória, o Ciro e seres empresariais, mas é uma armadilha, né? Abrir o olho, porque se trata de
uma armadilha ideológica que os movimentos sociais e a esquerda autêntica, né, a esquerda socialista, a esquerda vinculada aos movimentos sociais do país, que são poderosos, que têm potência de mobilização, possa realmente ocupar o seu lugar, que é ocupar de governar esse país, de retomar o processo de reconstrução nacional que é preciso se fazer, né? Davi, nós precisamos encerrar o programa por hoje. Gostaria de agradecer a tua participação, a participação do Valério, e convidar a todos e todas a continuarem acompanhando o Trilhas da Democracia, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.